Graça e paz, igreja. Estamos aqui mais uma vez. Estou muito feliz de saber que Deus tem feito grandes coisas na nossa vida. E eu queria deixar um versículo para você nessa noite, para que nesse momento seu coração já comece a ser aquebrantado e edificado pela presença do nosso Deus. João 3,16 declara que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda que esse sacrifício que Jesus pagou pela minha e pela sua vida, não há preço, não há como nós fazermos algo para recompensar. Mas Deus deixou a melhor parte para nós, deixou essa graça sem medida, deixou essa alegria que Ele nos dá toda manhã quando nós levantamos. E que diante dessa promessa, dessa graça, nós possamos adorar Ele nessa noite. Nós possamos levantar o nosso clamor, levantar a nossa voz e dizer que Ele é o Deus da nossa vida. Amém. Vamos adorar Ele, digno de toda a honra e toda a glória. Digno de tudo quanto nós fizemos, aleluia. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Aleluia! És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da glória, o poderoso, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, pois hoje livre sou. Declare isso. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha
livre pelo sangue, livre pelo sacrifício. Somos todos livres, somos todos libertos diante da tua glória. Glória a Deus, santo, santo e poderoso. Louvado seja o teu nome, oh, aleluia. Aleluia. Oh, Senhor, que o Senhor cada dia mais se faça presente em nossa vida com a tua grandeza, que nós possamos entender que quão maior o Senhor for na nossa vida, maiores serão as obras que o Senhor vai fazer na nossa vida. Oh, aleluia. Declare isso.
Queridos, certa vez Jesus disse que nós devemos priorizar o reino de Deus. E priorizando o reino de Deus e a sua justiça, como está lá em Mateus capítulo 6, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. E a Igreja Batista da Paz, em Barra Bonita, tem vivenciado isso. A fidelidade de cada irmão, a fidelidade daqueles membros que são compromissados com a obra de Jesus através dessa igreja. Eu quero dar uma palavra de gratidão a você, que permanece fiel, e quero também convidar você a participar diante daquilo que Deus está fazendo, através da nossa comunidade. Temos, mesmo em meio ao isolamento social, em meio à quarentena, a igreja não para, a igreja está em ação, a igreja está cumprindo o seu chamado de proclamar a justiça. Que justiça é essa? Se importar com os necessitados, se importar com aqueles que precisam. Então, se você quiser, se você puder, contribua. Aparecerá aí os dados da conta da igreja. Enquanto estivermos cantando mais uma canção, você faça de acordo com o seu coração. Não com tristeza, não por obrigação, mas com alegria, porque você participa daquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Vamos louvar mais uma vez. Aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Uou, oh, oh, uou, oh, oh, uou, oh, oh. Aleluia! Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Estamos aqui reunidos mais uma vez nesse culto online. E a grande pergunta que devemos buscar responder é: o que será de nós? Para onde iremos? Quais são as direções em que não só esse vírus, mas também toda essa crise política tem causado e, de alguma forma, ao causar, direcionado as nossas vidas? A pergunta é: como confiar num mundo tão incerto? O que esperar diante de tantas incertezas? E Jesus, quando fala o seu Sermão do Monte, o discurso, o sermão mais conhecido de Jesus, porém talvez o menos praticado. Jesus ensina princípios que são pertinentes, válidos para todos, não só nos dias de hoje, mas principalmente diante de uma realidade que temos vivido, uma realidade de incerteza, uma realidade de tantas possibilidades que nós ficamos nos perguntando: qual é o futuro, qual é a direção, como iremos lidar após essa quarentena, após os reflexos, sejam eles da saúde, da economia ou político, que esse vírus tem proporcionado a todos nós. Diante disso, nós especificamente aqui no estado de São Paulo, na cidade de Barra Bonita, permanecemos em quarentena, permanecemos isolados nas nossas casas, procurando colaborar
para que esse processo seja o mais breve possível. Mas ao colaborar com esse processo, nós olhamos ao nosso redor e ficamos nos perguntando: será que os políticos também estão colaborando? Será que toda essa massa que envolve todo esse processo de instabilidade no nosso país está colaborando, está se preocupando com as pessoas mais necessitadas do nosso país? E a igreja, ela tem o poder de ser uma voz profética em meio a toda essa loucura, toda essa incerteza. Por isso eu gostaria de convidar você a compartilhar comigo uma parte, um trecho do Sermão do Monte de Jesus, e ao compartilhar esse texto, nós pudéssemos refletir um pouco acerca do que Jesus nos diz em relação a uma situação, em relação a situações como essa que temos vivido. E o texto está lá no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao 34. Livro de Mateus, o Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34. Diz assim: portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com os seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Essa é a palavra de Jesus, e dentro dessa palavra de Jesus, Jesus está dentro de um contexto acerca de quais valores o nosso coração se inclina diante dos nossos desejos, diante das nossas necessidades. Jesus está falando que aonde estiver os nossos tesouros, ou seja, aquilo que efetivamente damos valor, ali estará inclinado o nosso coração. Jesus, alguns versículos antes desse que acabamos de ler, está falando que nós não podemos servir a dois senhores, que de alguma forma nós iremos deixar com que um se entristeça em detrimento do outro. Que nós devemos escolher ou servir a Deus, e servindo a Deus, viver os seus princípios, ou automaticamente nós poderemos estar numa busca desenfreada por valores com as quais Deus não dá valor. E diante dessa conclusão, desse argumento, Jesus faz uma pergunta para os seus ouvintes, e Jesus faz uma pergunta para mim e para você diante dessa crise: quem de nós, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Quem de nós pode controlar a nossa vida acerca do que estamos vivendo ou do que viveremos? Talvez, se você recorrer à sua memória, você se lembrará que há 3 meses atrás jamais imaginaríamos que estaríamos passando por uma fase, por situações como essa. Talvez você aí em sã consciência sabe que fez planos, que fez investimentos, que fez direcionamentos da sua vida para o ano de 2020, e 2020 se apresenta com um ano que nem começou e parece que já acabou. E a grande pergunta que Jesus mantém e que o nosso coração tem que receber nessa noite, e ao receber tem que gerar paz, tem que gerar confiança, tem que gerar um sossego na alma, que Deus, mesmo diante das intempéries da vida, está no controle de todas as coisas. Porque não somos nós que controlamos a nossa vida, não somos nós que ditamos a agenda daquilo que acontece não só na nossa vida, mas ao redor de nós. Não somos nós que determinamos os acontecimentos do mundo.
E o coronavírus está aí justamente para dizer que diante das incertezas, diante do inesperado, tudo se torna vulnerável ao nosso redor. A economia não nos dá resposta em meio à crise. A política não consegue solucionar. As nossas certezas, elas se esvaíram, elas evaporaram diante daquilo que vivíamos há 2, 3 meses atrás e que estamos vivenciando nos dias de hoje. Quiçá o que dirá o amanhã. E Jesus, diante dessa pergunta, Ele nos leva a acreditar que Ele sim tem a resposta. Diante das incertezas que a vida nos apresenta, só Jesus tem a convicção do que está acontecendo, do que acontecerá na minha e na sua vida. Por isso, em momentos como esse que temos vivido, não podemos deixar a nossa fé esmurecer. Em momentos como esse que estamos enfrentando, não podemos deixar que as convicções que Deus alicerçou na nossa alma, elas sejam colocadas em xeque. Por isso, diante dessas crises, diante dessas lutas, diante dessas dificuldades, Jesus apresenta alguns direcionamentos. E eu quero trazer para vocês, nessa noite, direcionamentos esses que Jesus apresenta acerca de que a vida sempre vai trazer o inesperado. A vida sempre vai nos apresentar o imprevisível. Nós precisamos estar preparados. E esse preparo se dá no relacionamento que temos para com Ele. E é interessante que quando Jesus vai construir esse argumento para cada dificuldade, para cada preocupação, para cada inquietação que pudesse assolar o coração daqueles discípulos, Jesus tinha um portanto, Jesus tinha uma resposta, Jesus tinha uma ponte para nos dar a certeza que entre a dificuldade e aquilo que esperamos voltar a viver um dia, Cristo é a resposta, Cristo é a solução. E a primeira delas que eu gostaria de trazer para vocês nessa noite é que nós devemos saber que Deus nos dá muito valor. Em momentos como esse que temos vivido, nós temos que saber o nosso valor para com Deus. O versículo 25 diz: portanto, eu lhes digo, palavras de Jesus, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, que a bebida e o que vestir? E essa resposta de Jesus deve ser reacendida no meu e no seu coração, em meio a momentos que temos vivido como esse do coronavírus. A vida é mais importante. E se a vida é mais importante, Deus é aquele que nos deu a vida, Deus é aquele que protege, que cuida da nossa vida, e Deus é aquele que nos conduzirá a viver uma vida que vale a pena ser vivida. Para aquelas pessoas que estavam no contexto do sermão de Jesus, eles estavam buscando construir tesouros na terra. Eles estavam buscando encontrar a vida em bens materiais, em seguranças econômicas, mas Jesus apresenta uma outra perspectiva de viver. De que a vida vale a pena quando nós apenas confiamos que Deus é o provedor de tudo aquilo que precisamos. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. Uns continuam vulneráveis, instáveis, como a bolsa de valores nos nossos dias, mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Eles não se abalam, porque permanecem para sempre. E a permanência se dá não acerca das circunstâncias, porque todos passam por circunstâncias difíceis e momentos dolorosos na vida. A circunstância não se abala, porque os nossos pés estão firmados na rocha, que é Jesus Cristo. É isso que Jesus tentava ensinar aos seus discípulos. É isso que nós, como seguidores de Jesus, nos dias atuais, mesmo em meio a essa pandemia, devemos manter aceso em nosso coração, de que a nossa vida tem valor aos olhos de Deus. E o que é a vida, se não aproveitarmos a oportunidade que nos é concedida? Quantos pais, quantos chefes de família estão tão preocupados com as circunstâncias, com o amanhã, e estão deixando de aproveitar o tempo de qualidade com a sua família, estão deixando de aproveitar o tempo com os seus filhos, estão deixando de aproveitar a vida oportunizada cada dia que Deus tem nos concedido. Jesus mesmo faz a pergunta: o que nós podemos acrescentar, se não
aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. O que nós podemos resolver diante daquilo que não depende de nós. Nos resta apenas confiar, nos resta apenas entregar a nossa vida e saber que Deus sempre tem o melhor para nós. Por isso ele vai dizer: não tem vocês muito mais valor do que essas aves do céu? Jesus faz uma alegoria, talvez contando o seu sermão ao redor daquela paisagem bonita, na beira do Sermão do Monte. Ele olha os pássaros voando no céu e diga: olha essas aves, elas não se preocupam, porque elas sabem que Deus provê tudo aquilo que elas necessitam. Por que nós deveríamos viver ansiosos? Por que nós deveríamos viver preocupados? Por que nós deveríamos viver com o nosso coração tão instável? Se nós temos um Deus que cuida de nós, se nós temos um Deus que se importa com a nossa vida, e se nós temos um Deus que nos deu uma vida para que ela seja vivida de maneira abundante. Quantas são as pessoas que em meio a essa crise têm esquecido que Deus é o provedor? Que Deus é quem traz tudo aquilo que somos, tudo aquilo que precisamos. Quantas pessoas estão tão inseguras, estão com o coração tão instável, com medo dessa crise, mas se esquece que só Deus pode nos fazer passar por essa crise e nos manter alicerçados daquilo que Ele prometeu para as nossas vidas. E Ele faz uma forte afirmação que eu e você temos que ter: a nossa vida tem valor para Deus. Talvez você ache que você não tem valor, talvez a solidão que a quarentena tem proporcionado à sua vida faz você pensar que as pessoas não se importam com você, que as pessoas não amam você, mas saiba, para Deus você tem valor. E se você tem valor para Deus e você tem consciência disso, saiba que Ele cuida de você, saiba que Ele conduzirá você diante de tudo aquilo que você necessita. As necessidades é um compromisso que Deus tem para com a sua vida. Uma segunda coisa que nós podemos aprender nesse texto, no Sermão do Monte com Jesus, é que nós precisamos crer que Deus sempre sabe do que nós precisamos. Versículo 30 diz: se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Olha que interessante, Jesus diz que Deus é um Pai, e um Pai que não só dá valor à sua vida, mas Ele sabe do que você precisa. Deus é alguém que está lá do seu alto trono, sabendo das suas necessidades, sabendo do que se passa no seu coração, sabendo do que se passa dentro da sua alma, todas as suas inquietações, todas as vezes que o medo bate à sua porta, todas as vezes que a ansiedade tenta acelerar o seu coração. Se lembre, Deus sabe do que você precisa. E se Ele faz isso com uma erva do campo, que logo, na sua brevidade, seca, murcha, não fará com a sua vida, não fará com os planos que Ele tem acerca de você, da sua família, da sua casa. Por isso nós precisamos reafirmar o que Jesus nos pede, para que a nossa fé não se apequene, como a daqueles discípulos que estavam ouvindo aquele sermão. Ele diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe são acrescentadas. Em tempos de quarentena, o que você tem buscado como prioridade na sua vida? Séries novas na Netflix? O que você tem buscado? Notícias novas nas redes sociais? O que você tem buscado quando você está ao redor da sua família e tem a oportunidade de celebrar a vida que Deus tem concedido a você e aos seus? Você tem priorizado o reino de Deus? Você tem priorizado a justiça de Deus? Que nunca, como nos dias de hoje, tivemos a oportunidade de exercer a justiça diante de tantas pessoas ao nosso redor, na nossa cidade, no nosso bairro, passando necessidades. O que você tem feito em relação a isso? Você tem contribuído?
Você tem sido um agente de justiça onde Deus tem te colocado? Ou você tem se ensimesmado, você tem pensado só em si mesmo? Ou você tem olhado tão somente ao seu redor e preocupado porque o seu mundo está ruindo diante das incertezas dessa pandemia? Jesus está dizendo, nós não podemos apequenar a nossa fé. Nós não podemos nos preocupar tão somente com a nossa vida, porque quando buscamos os valores do reino, nós preocupamos com o nosso próximo. Quando nos preocupamos com os princípios de Deus para a nossa vida, o nosso próximo é o alvo do nosso amor. E uma outra coisa, para encerrar essa mensagem dessa noite, que eu gostaria de extrair dessas palavras do Sermão do Monte, é o último portanto de Jesus. É o Deus que já está no nosso amanhã. Nós temos que acreditar que nós temos muito valor para Deus, nós temos que crer que Deus sabe de tudo aquilo que precisamos, mas acima de tudo, para não vivermos preocupados, para não deixarmos a ansiedade nos dominar, nós precisamos ter a certeza que Deus já está no nosso amanhã. Versículo 34 diz, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus nos chama a celebrar o presente. Jesus nos chama a olharmos para a realidade que nós temos no hoje, diante das nossas mãos. Porque o passado passou, não nos remete a ir lá atrás e tentar resolver. E o futuro ainda não chegou, não nos compete viver ansiosos por aquilo que não sabemos o que acontecerá. Para se livrar do medo, para aquietar as vozes que tentam roubar a paz e a alegria do seu coração. Saiba, viva o seu hoje. Viva as oportunidades que Deus tem proporcionado na sua vida hoje. Porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Mas a certeza que nós temos que dar, que o mesmo Deus que esteve conosco ontem, está conosco hoje, estará no nosso amanhã. Portanto, vamos viver a vida na perspectiva de que Deus sabe o que está se passando nas nossas vidas. Que Deus sabe o que está acontecendo conosco. Que Deus não só sabe, mas Ele está agindo através da nossa história. Por isso, talvez o apóstolo Paulo, conhecedor do sermão de Jesus, ele vai relatar, talvez nos discursos mais convictos acerca do amor de Deus, na carta aos Romanos, lá em Romanos capítulo 8, no versículo 31, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará justamente com ele e de graça todas as coisas? Essa é a certeza que nós temos que trazer no nosso coração. Não adianta se preocupar, não conseguimos acrescentar nada na nossa vida. Não adianta deixar a ansiedade romper a quietude do nosso coração. Não adianta deixar o medo aprisionar a nossa esperança. Nós temos que trazer no nosso coração de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio filho e o deu para morrer numa cruz em nosso lugar, Ele não cuidaria da nossa vida em meio a uma pandemia? Ele não guardaria a nossa casa, a nossa família em meio a tantas dificuldades? Por que apequenar a nossa fé num momento como esse? E Ele não nos daria a oportunidade de vivermos o nosso hoje na plenitude daquilo que temos em mãos? Por que ficar inquieto acerca do amanhã? Diante disso, eu quero encerrar e convidar você a todas as vezes que o medo bater à sua porta, todas as vezes que a incerteza tentar atrair a sua atenção, lembre-se que para cada dificuldade, Jesus tem um portanto para a sua vida. O primeiro portanto de Jesus é que a sua vida tem muito valor, apesar de tudo aquilo que você busca precisar na sua vida. Segunda coisa é que Jesus sabe do que você precisa. É o momento de você ter mais intimidade com Ele. É o momento de, através das suas orações, você aprofundar o seu relacionamento com Jesus. É uma oportunidade que Deus tem nos concedido de despirmos toda a religiosidade que nos cerca para vivermos um relacionamento de espiritualidade pura, íntima com Jesus.
sermos nós mesmos diante dele. Não vestirmos uma capa da religião, mas sermos transparentes em meio às nossas orações e ouvirmos do nosso Senhor que Ele sabe de tudo aquilo que precisamos. E a outra coisa nós temos que levar para o nosso coração é que Deus já está no nosso amanhã. Não precisamos preocupar com o amanhã, porque Ele já está lá preparando o que tem de melhor para as nossas vidas. Portanto, o que você acha que tem que fazer, quando não se tem nada que fazer, confie que Deus está com você. Que Deus abençoe a sua vida. Eu quero orar e quero abençoar a sua casa, quero abençoar a sua família nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós queremos apresentar o nosso coração sincero diante de Ti, Senhor. Diante de tantas informações, diante dessa enxurrada, Senhor, de conteúdo político, econômico, religioso, nós queremos que o Senhor nos dê um direcionamento, queremos ouvir a Tua voz. Aquela voz, Senhor, que aquieta a nossa alma, aquela voz que mantém uma paz que excede o nosso entendimento, aquela voz, Senhor, que não permite que a nossa esperança esmoreça, que a nossa fé não se apequene, porque de alguma forma nós queremos saber e ter a certeza que nós temos um valor para o Senhor, e se temos um valor, o Senhor cuidará da nossa vida, o Senhor cuidará dos nossos entes queridos, o Senhor cuidará da nossa família. Queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, sabendo que o Senhor tem a convicção de tudo aquilo que precisamos, e que o tempo que passamos contigo em oração é só para reafirmar isso no nosso coração. Não que o Senhor não saiba, não que o Senhor precise saber do que nós necessitamos, mas é para que o nosso coração se aquiete e descanse no Seu peito, sabendo, Tu és um Deus que pede para ser chamado de Pai, e um Pai que cuida, Senhor. Cuida, Senhor, das nossas vidas em momentos tão instáveis como esse. E acima de tudo, Senhor, nos ensine a viver o nosso presente, a viver o nosso hoje, essa vida que o Senhor nos deu como oportunidade, nos esquecendo, Senhor, do amanhã, porque o amanhã o Senhor já está lá, cuidando, preparando e trazendo tudo aquilo que precisamos para viver uma vida abundante. Abençoe a vida do meu irmão, abençoe a vida da minha irmã que está nesse momento assistindo esse culto, e que de alguma forma o Teu Espírito Santo possa alcançar um coração que anda ansioso, que anda inseguro, um coração que anda inquieto pelo medo, e que o Senhor leve essa segurança que só o Teu nome pode nos conceder. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos ouvir mais uma canção, e após essa canção nós estaremos encerrando o seu culto. Deus abençoe, muito obrigado pela sua presença. Aleluia. Vamos adorá-lo mais um pouco, depois de termos ouvido essa palavra que edificou a nossa vida nessa noite. Aleluia. Falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, mesmo assim se entregou. Oh,
Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, declare: Santo, Santo. Aleluia. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, aleluia. Que você possa ter uma semana abençoada, uma semana regada da graça do nosso Deus. Eu agradeço, a igreja agradece a sua presença nessa noite. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Olá, queria dar uma palavra de agradecimento. Você que tem acompanhado os nossos cultos, você que de alguma forma tem sido fiel àquilo que a Igreja Batista da Paz Barra Bonita tem transmitido, eu quero primeiramente te agradecer e também pedir que você continue nos assistindo, continue falando acerca das transmissões para os seus amigos, seus parentes. Não deixe de curtir a página no Facebook, no Instagram, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube, porque é através dessas ferramentas que nós temos levado a palavra de Deus para o seu coração e para o coração de muitas pessoas que precisam ouvir de Jesus. Amém?